Olá pessoal, tudo bem? Quero ver se já tem gente aí que tá esperando a live. Se já tiver alguém, vai dando um ok, um oizinho aí pra gente poder começar. Que legal, já estão entrando aí no Instagram, no Facebook. Maiara de Dourados, tudo bem, Maiara? Que bacana. Isaías, que legal. Vamos dando oizinho aí, tá? Pra eu saber aqui já, pra eu poder começar já. Não gosto de atrasar muito, né? Gosto de seguir bastante o horário, porque eu sei que vocês também têm compromisso, né? Leidiane, Luiz Paulo, professor Luiz Paulo, que legal, tudo bem, professor? Faz tempo que a gente não conversa, né? Só conversa por e-mail. Elisângela Brito, boa noite. Eliane, professora. Que bacana. Vão compartilhando também o link aí com quem vocês sabem que tem um pouco de interesse nesse assunto que a gente vai tratar hoje, né? Daniele de Paranavaí. Ai, professor Michael, tudo bem, professor? Flávia, de Embaú. Conheci o pessoal de Embaú há um tempo atrás aqui, que legal. Sejam bem-vindos. Oi, Pri, tudo bem? Oi, pessoas, essa Pri é uma figura. Silvana Guiar, tudo bem, Silvana? Flávio Furlaneto, nosso professor também. Thaís, que legal. Vai colocando aí de onde vocês são. De qual cidade vocês são, pra gente poder saber. Gente do céu, hoje meu dia foi punk. Olha, quase que a live não sai hoje, hein? Passei o dia todo no hospital, vocês acreditam nisso? Fomos brincar de bets, olha só, brincadeira de criança no sábado em casa, né? E aí o Fábio distende, rompe o tendão do pé. Tava até agora no hospital com ele e vim correndo para fazer a live com vocês. Deixei ele lá e falei, já eu volto aqui cuidar de você de novo. Ai, uma doidura, né? Quanta coisa. Falei para ele assim, agora é hora, né, de você fazer uma cirurgia, Fábio, né? Mas enfim, graças a Deus saiu tudo bem. Ele tá bem, tá em casa. Lu Dias, Ponta Porã, tudo bem, Lu? Que bacana, de Ponta Grossa. Vai colocando aí pra gente saber de onde vocês são. Que legal. Júnior Fialho, não conheço o Júnior, né? O Júnior eu não conheço. Luiz Cleiton, boa noite, Luiz. Cruzeiro do Sul, que bacana. De Cruzeiro do Sul, professora Luzia Ferrari. Arnold, de Ponta Grossa, que bacana. Seja bem-vinda, Gisele, de Campo Grande. Juliana Lopes, oi, Ju, tudo bem? Muriel de Ubiratã também, André Boyer, nosso professor de Londrina, que bacana. Deixa eu ver aqui, queria ver o horário aqui pra gente já dar início. Patrícia Vieira, coordenadora de Colombo, legal. Amanda, Nara, vocês são professores? Vai colocando aí se vocês são professores para eu saber. Que legal. Ana Paula, de Caxias do Sul. Carol, nossa aluna de Ourinhos. Professora Luzia. Jaqueline Cota, que legal. Maracaju. Pertinho, né, Jaqueline? Bem pertinho da gente aqui. Mara, minha xará. Pessoal, então sejam muito bem-vindos. Vamos dar início. Eu gosto de começar sempre no horário, né? Porque mesmo que nós estamos aí de quarentena,
A gente sabe que a gente tem tantas coisas para fazer, né, nesses dias, e eu gosto de ser muito pontual para não tomar também muito tempo de vocês. Então, assim, sejam muito bem-vindos a essa live. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Face. Nós já estamos aí com 100 pessoas, que legal. E nós vamos dar um pouco de continuidade a um assunto que nós tratamos na live passada. Nós falamos sobre escola do futuro, né? O que seria essa escola do futuro? Qual a abordagem pedagógica? Quem esteve aí na live passada, dá um oizinho aí. Eu estive aí pra gente saber. Então, na live passada a gente falou sobre essa escola do futuro, essa nova pedagogia, esse novo professor, o novo currículo, a gestão escolar dessa nova escola, quem é esse aluno, nós falamos um pouco sobre isso e falamos também da questão do impacto das gerações, da geração Z, enfim, né? Isso daí recordando para quem não esteve. E falamos que essa escola do futuro, ela é remodelada de uma outra forma e que é importante nós, enquanto professores, estarmos por dentro disso, porque é através desses conhecimentos que nós estaremos preparados para aquilo que vai acontecer. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que dá uma continuidade à escola do futuro, que é sobre o uso das metodologias ativas na escola do futuro. Vocês já ouviram falar desse tema, metodologias ativas? Quem já ouviu falar, coloca aí, já ouvi, coloca aí o que sabe, não sei nada, para eu ir tendo noção daquilo que vocês vão. Manda um beijo, ô Luiz Guilherme, vou mandar um beijo pro Fábio, tá bom? Pode deixar. Coloquem aí se vocês sabem sobre a escola, sobre metodologias ativas, ok? Aí eu vou dando uma olhadinha aqui. Então, as metodologias ativas são metodologias que são utilizadas nas escolas do futuro. E quando eu falo de escola do futuro, eu não estou dizendo de um futuro daqui 15 anos. Eu estou falando de uma escola necessária nos dias de hoje e que nós, professores, precisamos compreender já essas questões das metodologias ativas. Eu vejo que tem muitos professores que não sabem muito sobre esse conteúdo e, como eu disse na live passada, nós já estamos, só para vocês terem uma noção, nas nossas faculdades, né, tanto na FATEC quanto na Faculdade Rema, eu não contrato professores que não saibam trabalhar com as metodologias ativas. Então, eu acredito que as metodologias ativas vai ser um diferencial para o professor do século 21. Então, se você ainda não fez um curso sobre isso, corre e vai buscar conhecimento. Eu sempre digo que quem não tem conhecimento fica à mercê do conhecimento do outro. Eu estou elaborando agora um projeto de pós-graduação nessa área sobre metodologias ativas, porque eu vejo essa necessidade dos professores entenderem sobre esse conteúdo. Então, essas metodologias ativas, elas vêm para retomar o significado da prática pedagógica do professor. Então, são metodologias inovadoras para alguns e para outros vocês vão se identificar e dizer assim, nossa, eu já trabalho com isso, mas nem sabia que levava o nome de metodologias ativas. Então, as metodologias ativas vêm aí para retomar esse significado de educação, de pedagogia, de didática, de currículo, da postura do professor, de como o professor trabalha em sala de aula. E as metodologias ativas, elas são bem diferentes, é o lado oposto da educação formal pela qual nós passamos, pela educação formal ao qual nós fomos formados. Enquanto a educação formal ela é passiva, as metodologias ativas ela vem para uma educação onde o aluno ele é o protagonista do conhecimento. Então hoje, diante de tanta facilidade e tanto acesso às informações,
E essas participações em rede, por exemplo, nós estamos aqui numa rede, né, de pessoas, o ensino tem mudado muito. Então, isso nos convida a pensar sobre as nossas práticas educativas, sobre o currículo, sobre a nossa metodologia. Então, assim, hoje, né, não sei se vocês já fizeram algum curso de neurociência, mas a psicologia, a neurociência e a educação, elas vêm comprovando que o processo de aprendizagem, ele é único, ele é diferente para cada aluno. Então, cada aluno aprende aquilo que é relevante, aquilo que faz sentido para ele. E as metodologias ativas, elas vêm para fazer sentido a esse aluno. Então, a gente percebe que os alunos sentem-se mais interessados quando aquilo tem significado para eles, quando eles constroem alguma coisa sobre aquilo que o professor está colocando em sala de aula. E a gente vê também que os alunos são totalmente diferentes, não aprendem no mesmo ritmo, não aprendem no mesmo tempo, e as metodologias ativas, elas vêm também respeitando esse processo de aprendizagem dos alunos. Então, quando nós falamos dessa metodologia antiga, o centro, né? O centro era o professor, era o detentor do conhecimento. Hoje, nessa nova escola, utilizando as metodologias ativas, o centro é o aluno. Ele é o protagonista e o construtor de todo o conhecimento. E o professor, como eu falei na live passada, ele é um mediador, um curador de conteúdo, ele é um mentor da aprendizagem. Então, o aluno está no ponto principal, quando a gente fala de metodologias ativas. As relações dele com o professor também são coisas muito significativas. E também a relação desses alunos com os pares e com o objeto de conhecimento. Então, nós percebemos que tira-se a figura do professor e o foco é no aluno, nas relações dele com o outro e também no objeto de conhecimento. Então, é importante nós entendermos isso, porque se você não entender esse contexto teórico, e você pegar uma atividade de metodologia ativa para aplicar na sua sala de aula, você não vai conseguir obter resultado. Porque antes de você usar as metodologias ativas, você precisa ressignificar a sua forma de pensar. Você precisa ressignificar a forma como você vê o aluno, como você vê o erro do aluno. Então é importante que o professor não saia por aí pegando modelinhos prontos, né? E saiam aplicando sem saber para quê, sem saber qual objetivo ele quer com aquela metodologia, porque precisa ter um embasamento teórico. Então, nesse sentido, para você poder usar as metodologias ativas em sala de aula, você precisa, professor, coordenador, diretor, vocês que estão me ouvindo aí, você precisa abrir um espaço, primeiro na sua escola, de discussão sobre isso. Quando nós implantamos as metodologias ativas nas faculdades, nós abrimos um espaço com os professores, nós fizemos uma formação continuada e hoje eles aplicam as metodologias ativas sob a nossa supervisão. E aí a gente vai analisando para cada turma qual é a metodologia que eles gostam mais, qual é a metodologia ativa que eles mais se adaptam. Então a gente vai criando esses espaços dentro da instituição e aí o diretor, o coordenador, o professor, todos eles precisam falar a mesma língua, né? Numa faculdade também, a gestão precisa falar uma mesma língua. A gente tem que ir para o mesmo propósito, porque senão os resultados acabam ficando fragmentados. Então, para usar as metodologias ativas, então a gente tem que preparar esse espaço primeiro, que seria um espaço muito privilegiado, porque é nesse espaço onde eu vou atuar com as metodologias ativas que vão virar espaços de procriação, espaços maker. Vocês sabem o que é maker dentro da educação? Maker é uma palavra também dessa escola do futuro. Maker são alunos que fazem. É um movimento. Então, se vocês não sabem, procurem mais. Não vai dar tempo de eu abordar isso, tá bom?
Então, nós temos que criar espaço de cocriação, que é inovação, maker, em busca de soluções empreendedoras, em que os alunos é que vão construir. Então, onde nós vamos aprender através do concreto, através de desafios, através de jogos, através de experiências, de vivências, de problemas, de projetos. Então, antes, na escola tradicional, todo o foco era para o conteúdo. Hoje não, o foco são para os desafios, para as competências e para as habilidades, onde o aluno pode experimentar e vivenciar verdadeiramente o conhecimento. Lembra que na live passada eu dei aquele exemplo da professora que leva os alunos para dentro de um laboratório e ali ela mesma faz toda a experiência e ela mesma conclui toda a experiência e os alunos são meros observadores? Então, essa escola não tem lugar para cocriação, não tem lugar para maker, não tem. Essa escola tem lugar para transmissão de conhecimento e repetição na avaliação do aluno. Então, toda essa equipe, gestão escolar, espaço físico, espaço digital ou não, porque quando a gente fala de metodologia ativa, nós podemos usar tanto as questões digitais como as não digitais, o online ou o offline. Às vezes os professores falam assim, Mara, mas não tem internet na minha escola. Mas quem disse que metodologia ativa é só online? Não é, tá? Então precisa desse espaço acolhedor, esse espaço aberto para a criatividade. Se o professor ou os líderes da escola, eles tiverem uma restrição enquanto a isso, às vezes por falta de conhecimento, eu quero dizer que não vai rolar. É como eu disse, vai ficar um trabalho fragmentado. Então, se você está me ouvindo e você tem interesse sobre esse tema, o que eu vim fazer aqui é despertar em você que existe uma metodologia inovadora, cheia de recursos de aprendizagem, que pode tornar a escola muito mais atraente e significativa para essa geração. Então, o papel desse professor precisa mudar, né? Os alunos, o papel do professor é fazer com que os alunos vão além daquilo que eles sabem sozinhos, motivando, questionando os alunos, orientando os alunos. Esses dias eu mandei quem tá aí, professor da pós-graduação, vai lembrar desse e-mail. E às vezes o professor fala, quantos e-mails que a Mara manda, né? Mas é porque a única forma de comunicação que a gente tem é pelos e-mails, porque nós somos 600 professores, 450 professores, e é impossível fazer isso por telefone. Então os professores aí vão lembrar desse e-mail que eu disse para eles assim, quando vocês chegarem no curso de pós-graduação da Rema, procurem promover ali um espaço para que vocês perguntem para os alunos ou para que vocês apliquem uma metodologia ativa para saber o que aqueles alunos trazem de conhecimento na disciplina que vocês vão atuar. Porque como os alunos estão indo para a sala de aula com muito mais conhecimento, o professor ele precisa diagnosticar, fazer um diagnóstico da turma. Então bacana, eu vou dar uma disciplina na pós de Libras. Nossa, olha, a gente até manda as orientações, né? Pessoal, quem aqui já fez algum curso? Quem aqui trabalha com alunos? Quem aqui tem a prática? Por quê? A partir disso, o professor pega esse conhecimento que o aluno já tem e aí ele completa com aquilo que ele está levando. Entendem isso? Tanto numa pós de psicopedagogia, quando você for trabalhar com autismo, TDAH, educação infantil, não importa o tema, vocês vão perceber que eu não vou ficar aqui falando de conteúdo, porque conteúdo não é o centro da nossa conversa, ok? Então o papel do professor, quando ele utiliza a metodologia ativa, também muda. Entendem por que eu vou repetir para vocês? Por isso que o professor precisa estudar mais a fundo, né? Nós fizemos essa live, não vai dar tempo de falar tudo, mas se o professor também não tiver essa postura de um motivador, de fazer com que o aluno questione aquilo que ele está recebendo e orienta esse aluno, não tem também como uma metodologia ativa ser bem aplicada. Então, o objetivo das metodologias ativas é transformar as aulas em experiências de aprendizagem. Olha só,
Não é transformar as aulas em aulas expositivas, conteudistas, onde os alunos sentam e ouvem tudo que o professor fala, copia e reproduz na prova. Eu tenho trabalhado muito isso com os professores nossos da pós-graduação. Precisa ter a prática. Os alunos precisam vivenciar aquilo que eles estão aprendendo. Eu já estou fazendo mudanças na maioria dos meus projetos de pós-graduação e eu estou colocando cases, eu estou colocando trabalho de campo. Por quê? Porque o aluno vem, tem o conhecimento e ele vai aplicar esse conhecimento. Por quê? Porque isso torna-se muito mais significativo, muito mais vivo para o aluno. Então é essencial que nessa proposta das metodologias ativas, essa proposta da escola, essa proposta do professor, o trabalho seja focado na autonomia dos alunos e na solução de problemas. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. A gente tem que comprar essa ideia, autonomia e solucionar problemas. Por quê? É isso que os nossos alunos vão fazer quando se tornarem adultos. Se eu perguntar para vocês agora, o que é que nós mais fazemos no dia a dia? Resolvemos problemas? O que é que nós mais precisamos no dia a dia hoje para sair do lugar de onde nós estamos para onde nós queremos ir? Autonomia. Entendem isso? Então é uma escola que não está só preocupada com o conteúdo. E o professor também, quando ele vai utilizar a metodologia ativa, ele tem que deixar com que o aluno questione também a informação que ele está recebendo. Tem uma atividade muito bacana sobre questionar a informação, que é você, professor. Depois eu vou dar mais exemplos, tá? Eu tô partindo um pouco do conceito. Por exemplo, você procurar alguma notícia na internet com dados falsos. E você traz isso para a sala de aula ou pede para os alunos pesquisarem sobre, vamos falar, uma pandemia, né? Sobre o número de pessoas infectadas. Peça para os alunos procurarem no blog tal, ou no Face, em algum lugar que obtenha informação, e peça para eles compararem as informações e questionarem as informações. Por quê? Hoje, nós entramos nas redes sociais e nem tudo, eu não sei a porcentagem, mas nem tudo a gente pode acreditar. Estamos aí com as fake news, então a gente tem que ser um questionador da informação. E antigamente o aluno não questionava nada. E quando o aluno questionava, ele era considerado como um aluno que desrespeitava o professor, como um aluno, né? Enfim. Então hoje, quanto mais o aluno questionar, mais você está formando as habilidades e competências dele em sala de aula. Lógico, isso com tudo, né, com muito respeito. Para trabalhar com as metodologias ativas também, é necessário aprender a trabalhar com a diversidade. Por quê? As metodologias ativas, elas são baseadas em trabalhos em pares e em grupos. Na nossa escola antiga, na nossa educação formal, a gente era levado a fazer muitos trabalhos individuais. Então, se o professor ele não sabe trabalhar com a diversidade, com a diferença, e ele não sabe promover esses momentos para os alunos, quando ele for trabalhar com uma metodologia ativa, os alunos também vão ter dificuldade com isso, porque exige essa habilidade de trabalhar em conjunto. E quando a gente vem para a vida adulta e para o mercado de trabalho, o que nós precisamos? Aprender a conviver. Hoje eu trabalho muito sobre solucionando conflitos, né, dentro do ambiente escolar, empresarial, e a gente percebe que os maiores conflitos, tanto dentro de casa, né, como eu disse na live passada, com a família, é porque nós não somos acostumados a lidar com a diversidade. Para nós é correto aquilo que se parece conosco, né? Aquilo que fala conosco. Então, quando não fala, é diferente e a gente não aceita. Então, para trabalhar metodologias ativas, o professor precisa trabalhar essa questão. O trabalho em equipe, como eu disse, tudo é baseado em equipe. A maioria das atividades das metodologias ativas é em equipe, em redes.
Às vezes são alunos participando de redes com outras escolas municipais, com outras escolas estaduais. O professor pode fazer esse intercâmbio. Alunos aprendendo em redes de interesse. Então, alunos que gostam, por exemplo, de videogame. Então, eles vão aprender com os alunos que gostam em rede. Hoje tudo é rede. E também a questão de compartilhar tarefas. Então, quando a gente trabalha com a metodologia ativa, ela propõe esse trabalho de compartilhamento das tarefas, onde os alunos aprendem ali a dividir ao que cada um vai realizar dentro da atividade que o professor propõe. Então, é preciso reinventar a escola, é preciso reinventar a sala de aula, é preciso reinventar a nossa pedagogia, a nossa metodologia de trabalho. Mas, Mara, você disse que isso não é tão novo, mas parece que eu nunca ouvi falar. Não, não é novo, né? A educação, às vezes, ela muda algumas coisas de nome, mas não é tão novo assim. Quando a gente olha para a escola de John Dewey, eu peguei aqui ele como referência, 2 autores como referência, em 1959, ele já dizia, na literatura dele, nas pesquisas dele, na forma como ele pensava, que o aluno aprendia fazendo. Isso tem tudo a ver com a metodologia ativa. O aluno aprende fazendo, não é só ouvindo e não é só vendo, é manipulando o objeto da aprendizagem dele. Ele já defendia uma educação em que a aprendizagem partia dos princípios de iniciativa, de originalidade, de cooperação, isso tudo que as metodologias ativas trabalham, para que os alunos pudessem se sentir nesse processo construtores do próprio conhecimento, que hoje nós falamos muito a palavra protagonista, né? É ele que faz o show. É ele que elabora o show, é ele que elabora a peça, ele faz parte do show. E aí tudo isso faz contrário às aulas expositivas. Então, Mara, então a gente exclui as aulas expositivas do nosso sistema de ensino? Não. Eu vou dizer algo para vocês podem não concordar, e eu sempre digo assim, quando eu assisto uma live, para mim é como um quebra-cabeça. Eu vou colocando as peças que me fazem sentido. As que não me fazem sentido eu deixo, tá bom? Então, se não fizer sentido para vocês, ok. Mas quando eu falo de você jogar a água e não jogar a criança, eu estou dizendo que tem muitas coisas que ainda nós podemos utilizar e que funcionam. Não, né? O professor ele não vai conseguir trabalhar 100% todas as aulas dele, todos os conteúdos dele baseados em metodologias ativas, a não ser que a escola, né, fez uma imersão e é dessa forma que ela trabalha. Aí tudo bem. Por exemplo, eu fui fazer uma visita numa faculdade, se vocês tiverem a oportunidade, é a Uniamérica de Foz do Iguaçu. Fui lá para conhecer o projeto deles e eles só trabalham com metodologias ativas, só através de projetos. Mas assim, são 5 anos que eles vêm trabalhando e reformulando toda a sua proposta pedagógica. Mas Mara, na minha escola, na minha faculdade, metade dos professores querem, mas o meu supervisor não quer. Trabalhe você dentro de sala de aula, né? Plante você, professor, a primeira sementinha. Talvez é aquilo que eu falei, no começo vai ficar fragmentado, né? Porque talvez você trabalhe aquele ano escolar, por exemplo, um 5º ano, um 1º ano, um 8º ano, e se não tiver continuidade, né? Quem perde são os alunos. Mas plante você a primeira semente. Então, as aulas com metodologias ativas, ela é ao contrário das aulas expositivas. Então, precisa deixar as aulas expositivas? Não. Tem determinados momentos que as aulas expositivas, elas são muito bem-vindas, ok? Aí temos um outro autor conhecido por todos nós, 1996, A Escola Nova de Paulo Freire. Quem aí já leu sobre isso, quem aí já compartilhou algum conhecimento relacionado a isso, sabe do que eu estou falando.
Então, Paulo Freire já dizia de uma educação dialógica, de uma educação participativa, de uma educação conscientizadora e de uma educação focada na problematização. Então, quando a gente pega esses dois autores, que são autores que fez parte da minha formação enquanto pedagoga, eu vejo que a base das metodologias ativas, elas estão aí há muito tempo. Elas estão sendo ressignificadas e mostradas para nós de uma forma diferente. Então, nós temos várias metodologias ativas. Hoje eu vou falar sobre duas porque não vai dar tempo, tá bom? É muita coisa, mas tem sala de aula invertida. Se vocês quiserem anotar aí, vai anotando, porque aí depois vocês podem fazer as pesquisas de vocês. Sala de aula invertida. O PBL, que é aprendizagem baseada em projetos ou problemas, ensino personalizado, ensino híbrido, que junta ali o ensino online com o ensino presencial, o design thinking, que é uma outra estratégia muito bacana, que a gente também usa dentro das empresas, eu uso aqui dentro da empresa também, que faz parte da nossa cultura, gamificação, que também é muito bacana, porque, por exemplo, para as crianças isso faz todo sentido, porque elas já são acostumadas a brincar desde cedo e isso atrai muito as crianças. Mas como é que a gente trabalha a gamificação de quinta e oitava, no ensino médio, numa graduação, né? O storytelling também é uma metodologia ativa muito utilizada, aprendizagem em rede, aprendizagem por pares, o TBL, que a gente chama de aprendizagem baseada em equipes, mapa mental, vocês estão anotando? Mapa mental, aí a gente tem um pouco da realidade virtual aumentada, temos o designer educacional, que aí nós não estamos mais falando de metodologia ativa, nós já estamos falando num contexto maior. E também eu acho que seria bacana vocês lerem sobre a cultura maker, tá? Que é algo que está vindo para a educação também. Mas eu vou falar hoje, vou me atentar a duas metodologias ativas, tá? Então, para que as metodologias ativas funcionem, é preciso rever, primeiro, o nosso conceito. Segundo, o currículo das nossas escolas, as metodologias, as práticas pedagógicas, a linguagem do professor com o aluno, toda a linguagem, toda a comunicação do professor, ele muda no conceito das metodologias ativas. Então, por exemplo, passa de ser um professor coercitivo para ser um professor questionador. Um professor que leve o aluno a questionar. Então, até a linguagem, a forma como o professor se refere a esses alunos precisa mudar. Eu digo que é necessário um outro mindset, né? Totalmente reconfigurado, fora da caixa, vamos dizer assim, né? Precisa-se de recursos também e das relações sociais. Dentro das metodologias ativas, muitas pessoas me perguntam assim, Mara, como que é feito o processo de avaliação? Eu até vou anotar aqui que isso é uma questão que eu quero falar com vocês sobre esse processo, que eu não havia colocado aqui no meu material, tá? Mas eu vou falar no finalzinho. Então, sala de aula invertida, isso é uma metodologia ativa. O que é isso, Mara? Na verdade, é inverter a forma de ensinar. Aquele modelo antigo, eu vou inverter. Então, como seria essa metodologia ativa? Ela pode se basear dentro de um ensino híbrido, tá? Dentro do online e dentro do offline. Então, o que é isso? Eu posso tanto aplicar as metodologias ativas só no on, só no off, ou no híbrido, que é o on e o off. E aí vem aplicativos, e aí vem a questão das TICs, e aí vem a questão mais virtual também, tá? Então, o ensino tradicional, como é que era uma escola com o ensino tradicional? E aí a gente vai virar essa sala de aula. Então, essa sala de aula formal, o professor explica o conteúdo, pede que os alunos estudem, aprofundem esses conhecimentos em casa,
ou também aprofundem dentro da sala de aula por meio de leituras e por meio de tarefas, não é assim? Então nós íamos ensinar, vamos lá, um conteúdo sobre relevo, conteúdo de ensino básico. Nesse conteúdo eu abria a apostila ou eu abria o livro e ali eu explicava para os alunos ou levava-se para o quadro conteúdo, o aluno copiava, eu lançava um questionário, ele fazia os exercícios de verdadeiro, falso, complete. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Quem já fez isso vai falando, tá bom? Então, e o aluno, ele completava esses conteúdos e quando chegava-se a prova, ele estudava baseado em cima daquelas perguntas e às vezes tinha professor que fazia as mesmas perguntas e tinha professor que ainda invertia, né? Então, na sala de aula invertida, a gente inverte esse processo. As informações básicas, elas podem ser pesquisadas pelos próprios alunos. Ó, já tô dando dicas práticas para vocês. Então, vamos supor, vou trabalhar sobre relevo. Então, o que eu vou dizer para os meus alunos? Olha, amanhã nós vamos trabalhar sobre relevo. O que vocês sabem sobre relevo? E aí você faz a pergunta, né? Não sei ou sei, isso graduação, o professor da pós-graduação chega lá e fala, olha, nós vamos trabalhar na próxima aula nós vamos trabalhar sobre atividades psicomotoras. Na próxima aula o que vocês sabem sobre isso? E ali o professor vai ter uma análise se os alunos sabem pouco, se os alunos sabem muito. Então esses alunos vão para casa e como tarefa de casa, eles vão fazer a pesquisa sobre o relevo. E quando eles vêm para a sala de aula, o professor não vai dar o conceito pronto. Os alunos vão dizer aquilo que eles entenderam sobre relevo. O professor pode dividir os alunos em grupos para que os grupos construam os conceitos sobre relevo e podem também apresentar em sala de aula os conceitos. O professor pode dar uma síntese também, mas Mara, e se os alunos não fizerem a pesquisa ou se os alunos fizeram a pesquisa, mas numa atividade como essa, numa metodologia de sala de aula invertida, eu vi que os alunos, a pesquisa que eles fizeram foi muito rasa. Aí vem o seu papel de mediador. Aí vem o seu papel de pegar o aluno de onde ele está e levar ele para onde ele deveria ir. E aí você, professor, você vai completar o trabalho desse aluno. Eu percebo assim que tem turmas que o professor não precisa nem mediar. Os alunos constroem sozinho os conceitos e ali o professor parte para um novo projeto, para uma nova case. Tem turmas que o professor vai ter que reconfigurar, 50% do conceito eles tiveram. Entende isso? Então a parte teórica os alunos vão fazer em casa. Gente, isso dá para fazer desde o primeiro ano até a pós-graduação. Então o professor ele vai fazer essa mediação para levar o aluno ou para um nível mais alto ou para um nível mais profundo do conhecimento, né? E aí o professor pode fazer uma avaliação também. Ele deu essa tarefa para os alunos fazerem em casa e quando os alunos retornam para a sala de aula, ele pode fazer de 2 a 3 perguntas e ali também ele pode rever aquilo que a turma soube e continuar a trabalhar. Ele pode chamar as equipes lá na frente, ele pode utilizar o conceito de relevo de determinadas equipes, juntar os conceitos de relevo da equipe A com a equipe B. Olha que bacana, vamos juntar esse conceito? Não é ele mais que dá o conceito, é o aluno que constrói, né? E ele pode pedir também uma outra metodologia ativa. Olha, eu não vou falar muito sobre tecnologia, porque muitas pessoas às vezes que estão me assistindo, também não daria tempo, diria assim, mas eu estou numa escola municipal, a gente não tem internet. Eu estou falando de coisas básicas, tá? De atividades muito simples e possíveis de serem feitas. Então, a gente pode pedir para os alunos assistirem vídeos do YouTube relacionado ao tema, qualquer tema. Gente, hoje tem tudo no YouTube. Tem questões de química, tem questões de física. E aí, Mara, mas eles vão buscar o conhecimento no YouTube. Mas e se eles vierem com conhecimento errado? Lembra que eu disse?
Aí o professor vai entrar como curador do conhecimento, ensinando os alunos a questionarem aquilo que eles assistiram ou leram. Porque assim nós vamos formar uma sociedade que não engole as coisas, mas uma sociedade que tem um olhar crítico para as coisas, né? Uma sociedade que não é qualquer coisa que nos convence, mas é uma sociedade que pensa, é uma sociedade que raciocina, é uma sociedade que diz, espera aí, né? Isso daqui não é legal, isso daqui não é certo, espera aí, não é bem assim, entendem isso? Então talvez por muito tempo, vou abrir um parênteses aqui, não quiseram deixar com que essa escola fosse feita ou realizada, ou que essa escola viesse a ter sucesso. Porque é muito mais fácil a gente ter, por exemplo, no nosso país, pessoas que não questionam, não é verdade? Então, só que isso tem que partir de nós, enquanto professores. Por isso que eu falo que esse tema é extremamente importante, né? Então, outra atividade que o professor pode fazer, ele pode propor um problema para os alunos. Olha, vocês vão... como tarefa de casa, eu quero que vocês, eu vou passar aqui, ele vai trabalhar, por exemplo, sobre erosão. Gente, eu tô pegando conteúdos assim, mas aí vocês vão, nossa, como é que eu posso fazer isso na graduação? Como é que eu posso fazer isso na pós-graduação? Efeito estufa. Ele pega esse conteúdo, ao invés dele ir para a sala de aula tradicional e dar o conceito para os alunos, ele vai propor um problema. Um problema de erosão, um problema sobre o efeito estufa, e ele vai pedir para que os alunos, ou em pares, ou em grupos, né? Hoje, por exemplo, os alunos maiores, nós temos várias plataformas que os alunos podem fazer reuniões virtuais para solucionar esses problemas e trazerem a solução desses problemas para dentro da sala de aula. Lembra na live passada que eu falei que nós fizemos uma atividade em que uma empresa trouxe para dentro da faculdade um problema que ela tinha na sua dinâmica, na sua cultura, e ali nós reunimos os alunos e para solucionar o problema, e depois os alunos apresentaram a solução do problema para os empresários? É disso que eu estou falando. Isso tudo tem significado porque eles veem o meio deles sendo transformado pelas ideias deles, e isso faz todo o efeito para eles. Então, pode também, o professor pode fazer, pedir para que os alunos façam leituras prévias, por exemplo, na pós, isso dá para usar, né? Embora às vezes as alunas nem imprimem material, o professor fica bravo com isso, mas elas podem fazer a leitura prévia para que quando o professor chegar na sala de aula, ele possa ali montar cases, ele possa ali apresentar cases, ele pode ali fazer um trabalho de grupo para que elas possam colocar em prática aquilo que elas estudaram em casa, uma referência do material. E também as metodologias ativas, o professor ele tem que pedir para que o aluno produza muito, o aluno tem que produzir muito. O professor vai precisar parar de dar tudo pronto para o aluno, é o aluno que vai ter que produzir. E aí lembra que eu disse, né, sobre a diversidade, até nos nossos olhares enquanto professor, de valorizar aquilo que o aluno traz e potencializar se realmente ele precisa ou não ser potencializado. Uma outra atividade bacana para se usar também, bem tranquila, são filmes. Então, por exemplo, vai tratar sobre guerras. Então, traga filme daquelas épocas, vamos estudar o contexto daquela época, história, geografia. Para quê, professor? Ficar passando textos no quadro e elaborando 30 perguntas na prova? Não, passa um filme, deixa os alunos construírem, pede para os alunos fazerem pesquisas em sites, em blogs, lerem assuntos de determinados blogs. Lógico que isso, né, orientado pelo professor e dentro do conteúdo, né, sempre ligado com o conteúdo. Uma outra atividade também simples de metodologia ativa é pedir para que os alunos, por exemplo, você trabalhou lá efeito estufa, então eles vão para casa, estudam, montam ali um cartaz, ou né, se a escola já é mais tecnológica, vai para o PowerPoint, vai para uma apresentação, vai utilizar o Prezi e vai fazer, depois vai trazer para a sala de aula para poder fazer essa apresentação.
Tem professores que às vezes falam assim pra mim, ai, Mara, os alunos às vezes da pós-graduação não gostam muito porque eles falam que a gente tá perdendo tempo. Isso tem que tomar cuidado, porque se o aluno perceber que a gente não sabe utilizar a metodologia correta, dá essa impressão de que nós estamos... Aí eles usam uma figura de linguagem muito feia, eles falam assim, tá enchendo linguiça, né? Eles falam isso, e eu sei que não é isso, né? Muitas vezes os alunos que foram formados nessa educação mais tradicional, eles não compreendem, né? Eles acham que os professores... Mas se o professor souber utilizar a metodologia e ele explicar e aquilo fazer sentido para o aluno não vai questionar, né? Então ele pode também fazer grupos de estudo, por exemplo, escolas que usam apostila, né? É um desafio. Escolas particulares que usam apostilas. Eu já coordenei escolas particulares. O que os pais querem? Ver as apostilas completas, né? E quando a gente pula uma folha, né, para dar uma atividade no outro caderno, os pais ficam questionando, porque não completou a apostila? Como é que você pode trabalhar com a apostila? Os alunos vão estudar em casa do mesmo jeito que eu falei e vão trazer as propostas para a sala de aula e ali, professor, você não vai trabalhar a teoria, você só vai trabalhar a prática. E o professor bacana desse trabalho também é que o professor a todo momento ele está dando feedback para esse aluno, para esses pares, para esses grupos. Porque a partir do momento que ele diga, olha, o conceito que vocês elaboraram, né? Vocês precisam ir mais profundo, é um feedback. A partir do momento que ele deu um trabalho individual e ele disse assim, olha, Mara, você precisa pesquisar mais 2 autores para se aprofundar um pouco mais. Ele está me dando um feedback. E hoje, no mercado de trabalho, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, o que você mais recebe é feedback. E por isso que, às vezes, eu encontro professores que têm muita dificuldade de receber feedback do seu trabalho. Por quê? Porque não aprendeu. Então o feedback às vezes ele soa como uma crítica que vai desconstruir o professor. E não, nós temos que ensinar os nossos alunos a receber feedback e a dar feedback também, que é uma outra atividade que você pode propor para os grupos. Os grupos apresentam, um grupo vai dar feedback para o outro grupo. Então isso tem que fazer parte do dia a dia, né? Então, metodologia baseada em sala de aula invertida é mais ou menos isso que eu trouxe para vocês. Lógico que tem muito mais atividades, né? Mas eu quis contextualizar para que vocês possam se aprofundar. Lembra que eu disse? Quem não tem conhecimento vive à mercê do conhecimento do outro. O meu papel é instigar vocês. Assim como na Rema, com as nossas pós-graduação, com os nossos cursos online, eu não quero dar receita pronta para ninguém, porque receita não existe. O ser humano é muito complexo, o aluno é muito complexo. O que funciona para o seu aluno não funciona para o meu. O que funciona para uma escola não funciona para outra. O que funciona para uma faculdade não funciona para outra. Então, não existe receitas prontas. Então, o meu papel hoje aqui é instigar. O que é isso? Nossa, eu quero saber mais a fundo. Nossa, a Mara falou sobre esse tema. Nossa, a Mara está mandando muitos e-mails para os professores da pós-graduação sobre esse tema. Onde é que a Mara está querendo chegar? E aí, vocês despertam a curiosidade e vocês vão ser também protagonista do conhecimento de vocês, tá bom? Então, assim, eu não acredito muito em lives que dão tudo muito pronto e receitinhas fechadinhas. Não, eu acredito em lives que dão sim exemplos, que dão atividades, mas também que instigue você a construir o seu próprio conhecimento, né? Uma outra metodologia ativa que também é simples de trabalhar chama-se gamificação. Lembra de todas aquelas que eu falei? Que são os games, né? Hoje essa criançada aí mais tecnológica, os nossos alunos mais tecnológicos, isso faz muito sentido para eles. Muito sentido. Por quê? Porque o game está muito ligado também aos jogos. A gamificação está muito ligada aos jogos. São atividades através de jogos. Para a criança da educação infantil e do ensino fundamental, isso faz muito sentido. E para os adultos também vão aprender através de jogos. Lógico que jogos mais aperfeiçoados, né? Jogos mais da idade deles, enfim, né? Tá vendo? Ó, eu fui fazer gamificação
sábado, e aí o Fábio estourou a perna fazendo gamificação. Ai, meu Deus, brincou demais. Eu até postei um vídeo lá na minha página do Facebook, a gente brincando um pouco, voltando a ser criança, né? Mas vamos voltar lá. Gamificação. Então, são atividades através de jogos, onde estimula o pensamento crítico dos alunos. Além de estimular o pensamento, traz motivação, faz com que os alunos pensem fora da caixa, né? Que não tem um mindset muito rígido. Porque no mercado de trabalho, em qualquer profissão que ele for, ele vai ter que pensar fora da caixa. E o que é pensar fora da caixa? É você estar diante de um problema e ter estratégias para solucionar aquele problema, é você ter plano A, você ter plano B, você saber aonde você está, para onde você quer ir, quais os recursos, com quais redes de relacionamento você vai ter que se relacionar naquele momento para que você possa construir algo. Então, pensar fora da caixa. Os jogos trazem bastante isso, assim, às vezes alguns professores falam assim, às vezes a gente trabalha algumas atividades, ai, tá doendo meu cérebro, né? Por quê? Porque tá fazendo pensar fora da caixa, né? Isso é um exercício mental. Incentiva também o protagonismo, além disso, diverte, faz uma interatividade entre aluno, entre aluno, professor, essa parte lúdica da aprendizagem, né? Até na educação de jovens e adultos, quando eu trabalhei com jovens e adultos, foi uma fase muito linda da minha vida, porque, na verdade, eu mais aprendi com eles, mais aprendi, assim, as histórias de vida, né, das pessoas, desse público de jovens e adultos, é maravilhoso. Então, eu doava um pouquinho de mim e eu recebia muito. E às vezes eles falavam, nossa, professora, hoje eu aprendi. Eu olhava para eles e eu dizia, não, quem aprendeu fui eu, né? Por quê? Porque a ludicidade eu uso em qualquer etapa, tanto na educação. Hoje a gente encontra muita coisa sobre a ludicidade na educação infantil, mas não. Né? Metodologicamente, usando estrategicamente, você usa a ludicidade em qualquer idade, graduação, pós-graduação, educação infantil, porque também os games, esse processo de gamificação, ele desperta muito o interesse das crianças para os conteúdos. Então tudo, gente, você vai terminar no conteúdo. Antigamente nós começávamos no conteúdo para fazer uma atividade prática. Hoje não. Hoje a gente começa na prática para às vezes terminar no conteúdo. Antes o professor construiu o conceito, hoje não. Quem constrói o conceito é o aluno. Ele constrói, isso é ser protagonista. Então isso atrai os games, a gamificação, isso pode ser tanto virtualmente como materiais lúdicos criados pela própria criança, criados pelos professores numa oficina de jogos e projetos, tanto com plataformas virtuais, aí depende do recurso que cada um tem, né? Eu não posso entrar muito nisso porque eu não sei qual é a realidade de vocês, né? Então, isso atrai muita atenção dos alunos, principalmente essa geração, né? E assim, quando o professor vai trabalhar com a gamificação, ele também precisa conhecer a fundo a gamificação, porque ele precisa ter muito claro que para trabalhar essa metodologia ativa, primeiro, ele precisa ter um objetivo claro, ele precisa ter uma regra clara, precisa ter as recompensas, mas Mara, trabalhar com recompensas? Sim, trabalhar com recompensas, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Ele precisa incluir o erro, a gamificação faz com que os alunos errem muito, entendem isso? E aí o professor e o aluno passam a olhar para o erro para uma outra perspectiva. Gente, por muito tempo aqui na Rema, né, quando a gente estava construindo a nossa empresa, a nossa cultura, todos os processos, na construção do processo, eu dizia para os meus colaboradores assim, gente, o processo é assim, não pode mudar. Só pode mudar quando você tiver uma ideia melhor, você vai trazer essa ideia, nós vamos questionar, vamos ver se essa ideia funciona, vamos fazer um protótipo dessa ideia, porque eu estava criando o processo, mas hoje, sabe o que eu faço aqui dentro da empresa? Que na verdade é uma escola, né? Os meus colaboradores aqui é como se fosse uma escola. A gente tem a escola corporativa, a universidade corporativa dentro da Rema, onde eles fazem parte dos treinamentos, né? O pessoal do administrativo.
Então, hoje, como é que eu faço? Eu trago eles para minha sala de reunião, para minha mesa de estratégia, e eu digo para eles assim, pessoal, nós estamos com uma dificuldade aqui na empresa, como é que nós podemos resolver isso? E eu saio da sala. E sabe quem resolve isso? São os meus colaboradores. Sabe a pós de Compsico que nós montamos? Complementação para psicopedagogos? Quem deu o nome foram 3 colaboradores meus. Eles que, eu disse assim, olha, eu preciso de um nome bem bacana, o meu objetivo é esse, a regra dessa pós é essa, o público-alvo é esse, mas não sai nome de mim, então eu preciso de um nome. E olha que bacana, eles deram um nome. O ano passado nós fizemos várias atividades internas aqui também, foi muito bacana. Eu já estou trazendo para o meu ambiente, então isso significa que você pode usar em qualquer ambiente. Nós lemos aquele livro O Poder da Ação, não sei se vocês já leram esse livro, e aí nós dividimos em grupos aqui na empresa e cada equipe tinha que montar uma ação baseada no livro que leu. E essa ação era uma ação de solidariedade. Então, um setor arrecadou coisas para levar para o asilo, outro setor arrecadou fraldas para levar em casas de crianças órfãos. Algumas foram fazer um trabalho com as mulheres de câncer do nosso município. E aí, só que assim, elas tiveram que fazer a regra, elas tiveram que ir atrás de como é que elas iam fazer, porque a proposta era, vocês precisam ser protagonista. E aí depois eu fiz um café para elas e aí a gente compartilhou as experiências e foi muito lindo, porque assim eu via a emoção no coração delas de perceberem outras realidades, de se identificarem com trabalhos de solidariedade, né? E foi muito bacana, e foi uma metodologia ativa, foi uma gamificação. Nós fizemos a nossa convenção agora, 2020, e antes da convenção nós usamos a gamificação para promover alguns games para interatividade, para preparar os colaboradores para a convenção. E lá na convenção, nós utilizamos a convenção, né, praticamente que toda foi utilizado a gamificação. Então, eles construíram projetos, eles solucionaram problemas da empresa, aquilo que eles achavam que não funcionava, aquilo que eles achavam que podia melhorar, vieram deles. E na sala de aula é isso que o professor precisa fazer, partir do aluno. O professor traz o problema e parte das ideias. Então, para gamificação, incluir o erro. O professor não vai poder, ele vai ter que entender que o erro faz parte da construção do processo de aprendizagem. Erro. Muitas vezes nós aprendemos acertando, mas muitas vezes nós aprendemos errando. E o erro ele é muito significativo, né? Desde que bem trabalhado. A gamificação também faz com que os alunos solucionem conflitos, faz com que os alunos trabalhem de forma cooperativa. Então o professor ele pode criar, como uma atividade bem simples, ele pode criar um jogo educativo para que as crianças criem as regras do jogo. Isso pode estar ligado à matemática, à língua portuguesa. Então, ou ele pode trabalhar o conteúdo e através do conteúdo, por exemplo, da adição, da multiplicação, o aluno vai criar um jogo baseado naquilo, em que ele vai colocar as regras claras, ele vai apresentar o objetivo claro desse conteúdo. Por exemplo, na nossa pós de metodologias ativas, que eu falei para vocês que a gente está abrindo, eu coloquei, os alunos eles fazem um estudo das metodologias e depois eles vão escolher uma metodologia e eles vão aplicar na prática essa metodologia ativa. Não dá pra gente aplicar todas, né? Então a ideia foi que através dessa atividade em que eles vão ser protagonistas do conhecimento deles, eles tragam para a sala de aula os cases de sucesso deles, né? E a partir daí, então, utilizam as outras metodologias. Então, o aluno criar o seu próprio game e construir as suas próprias regras, lembrando, virtual ou não. Porque nesse momento os alunos eles vão planejar, eles vão executar, eles podem colocar prazos, o professor pode pedir que ele construa um jogo
durante uma semana. Só que o professor vai ensinar a ele fazer um planejamento. Gente, quando nós vamos trabalhar em qualquer lugar, eu sou pedagoga e hoje eu sou gestora do Grupo Rema, eu utilizo planejamento, execução, prazo, estratégia. Entendem isso? O que nós vamos formar nos nossos alunos hoje é o que vai precisar deles o mercado, é o que vai exigir deles o mercado de trabalho. O professor também pode trabalhar, trabalhando bastante com games, ele pode utilizar, deixa eu ver aqui, ao vivo, Instagram, parece que parou aqui, não, tá correndo. Então ele pode utilizar medalhas, botões, distintivos, adesivos de motivação e promover também competições. Mara, mas promover, lembra que eu falei que ia falar? Promover competições, sim, porque o mundo é competitivo, o mercado de trabalho é competitivo e os alunos precisam saber perder, os alunos precisam saber se frustrar, os alunos precisam saber lidar com os sentimentos, né? Porque aí nós vamos trabalhar uma outra área que é a inteligência emocional. Então a competitividade dentro da escola, desde que ela seja saudável, gente, ela é muito bem-vinda. Em uma das nossas empresas, eu tenho uma equipe altamente competitiva. E é, assim, uma equipe altamente criativa. Mas eles são competitivos para o bem. Eles competem, mas eles se completam e eles constroem no coletivo. Então, isso é muito bacana. E quando a gente vai para o mercado é competitivo e eu tenho que ser competitiva, né? Também tem, a gente pode, quando a gente fala da avaliação, que eu falei que eu ia falar para vocês, então o processo de feedback, hoje na educação formal, o professor às vezes utiliza só a prova, ou ele utiliza uma síntese para avaliar, um questionário. Nesse processo das metodologias ativas, o feedback é uma avaliação, né, que eu já falei. O aluno, ele pode se dar a nota e depois o professor dá a nota para ele, o outro grupo dá uma nota para ele e no final o professor ele pode acumular essas notas para que o aluno tenha uma nota final, né? Porque a gente ainda está nesse sistema de notas. Então não precisa ser aquela avaliação tradicional, né? Então o professor pode ir acumulando durante o bimestre. Teve uma vez que quando eu coordenava essas escolas particulares, uma professora, ela tinha uma sala de, acho que era primeiro ou segundo ano, e ela aplicou uma redação, ela aplicou uma produção de texto para os alunos e aquela produção de texto ela iria fazer uma avaliação dela. Só que nesse dia, uma das crianças tinha perdido o cachorrinho. E aí o que aconteceu? Aquela criança foi muito mal na avaliação. E chegou no final do bimestre, quando a mãe foi pegar a nota, a mãe, né, se deparou com aquelas notas, com aquela nota vermelha na língua portuguesa, e a mãe questionou, e eu estava perto da professora, e aí a professora falou, não, é porque ela foi mal. E aí eu comecei a trabalhar com os professores essa visão. Porque se nesse dia eu apliquei uma avaliação, vamos colocar nessa linha de pensamento que eu estou indo, e os alunos não forem bem, por que eu tenho que dar nota nisso? Eu posso fazer um portfólio de produções de texto. E aí, quando eu chegou no final do mês, os meus alunos produziram 30 textos, eu vou avaliar os melhores. Eu vou avaliar as melhores produções dos meus alunos. E aí a gente começou a trabalhar dessa forma. Então, elas tinham lá de 15 a 20 produções de textos, porque a gente utilizava produção de texto na língua portuguesa, na matemática, na história, na geografia, não só na língua portuguesa. E aí elas faziam um portfólio, chegavam no final do bimestre, elas juntavam e escolhiam aquilo que elas queriam avaliar. Não é verdade? Porque é injusto. Às vezes a gente não tá legal e a gente é avaliado naquele dia, né? Então o professor ele pode acumular isso e dar uma nota final. E também quando a gente trabalha com essas questões, a gente pode também criar níveis nas nossas atividades. Por exemplo, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4.
E a cada nível que o aluno passa, ele pode receber uma nota, ele pode receber um bottom, ele pode receber aquilo que o professor criar, né? Porque o objetivo é passar de fases, como no videogame, né? Por que a gente passa de fase? Porque a gente conseguiu dar conta da fase passada, né? Jogos de videogames na sala de aula também. Na nossa faculdade lá, comentei na live passada que na sala de professores nós colocamos videogame para eles jogarem, né? E utilizar os videogames na sala de aula é uma experiência única, é uma experiência personalizada, porque através do videogame os alunos vão aprender a falhar, aprender a superar obstáculos, vão aprender a persistir, vão aprender a ganhar e também vão ser agentes do aprendizado. Porque ali, né, no videogame, eles controlam as próprias decisões que eles tomam. E depois o professor pode trabalhar com isso. Será que essa decisão foi a melhor? Será que você deixou de passar de fase porque talvez a estratégia que você usou, ou pode também trabalhar em grupos, isso também, dividir as salas em 2 grupos e usar os games para isso? Porque os alunos vão aprender que na vida futura toda escolha tem o aluno, toda escolha que a gente faz escolhas diariamente, tem consequências. Toda escolha tem resultados, ou bons ou ruins, né? E também os alunos aprendem com os erros, perseveram, e ali o professor ele pode trabalhar muito com o valor da persistência, da constância. Hoje a gente vê uma sociedade que não tem constância, as pessoas não têm constância. Muitas vezes começa as coisas, não vai adiante, né? É aquele filho que a gente tem, faz violão, depois quer fazer teclado, depois quer fazer ginástica, nunca termina, começa tudo, não tem constância. E através dos games você pode trabalhar ali a persistência e o professor no seu papel de motivador. Então o professor ele pode buscar aí jogos que partam, lógico, do conteúdo, não é o jogo pelo jogo, né? Pode trabalhar com torneios, tem plataformas também virtuais que trabalham com gamificação e isso também aumenta a autoestima do aluno quando ele começa a passar de fase. Dá para você trabalhar também e perceber alunos ansiosos que ficam muito ansiosos diante de games. Há alunos que às vezes são muito introvertidos, eles se beneficiam muito com essas atividades e também trabalhar com eles de que nem sempre a gente ganha e que ganhar às vezes não é ruim, que deixar de ganhar às vezes não é ruim, né? Tem coisas que a gente precisa perder para poder ganhar, entendem isso? Então são coisas que isso vai fazer sentido para ele lá na frente. Com os games a gente trabalha o senso de equipe e a gente também trabalha que muitas vezes o concorrente, né, ou o amigo que está jogando, ou a equipe que está jogando não precisa ser inimigo. Porque aí quando você vai para o mercado de trabalho, para a vida adulta, né, você tem empresas que viram inimigas, você tem escolas que ficam, né, viram inimigas. Para quê? Então a gente tem que entender e trabalhar isso. Jogos de tabuleiros também, por mais antigos que pareçam, né, são divertidos, são emocionantes. Os alunos podem criar os seus próprios jogos de tabuleiro, criando as suas regras. E tarefa de casa, Mara? Nas metodologias ativas, tarefa de casa não é repetição de conteúdo da sala de aula. Você pode usar caça ao tesouro como uma tarefa de casa, pode usar atividades que tenham pistas para os alunos desvendarem, passatempo, criptogramas, problemas, algum problema para ele resolver, enfim, né? A gamificação aí, se você se aprofundar nesse assunto, você, professor de educação infantil, ensino fundamental de todos os níveis, vocês vão se apaixonar. Bom, a Ju tá aqui, disse pra mim que já deu uma hora de live, eu queria que fosse 40 minutos. Ai, Jesus, não é fácil, né? A gente quer compartilhar conhecimento. Quando a gente tem essa missão de compartilhar conhecimento, é difícil nos segurar, né? Mas eu quero terminar com 2 frases. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Olha que bacana. E uma outra frase de Confúcio que diz assim, ó, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo. Vejam bem,
sábios, né? Muito antigamente já diziam isso. O que o aluno faz, ele entende e faz sentido para ele, ok? Alguém tem alguma pergunta? Ju, você anotou alguma pergunta aí de alguém? Vamos abrir para umas 3 perguntas e aí a gente já encerra. Vocês têm curiosidade sobre o tema, alguma coisa que vocês queiram saber? Vocês gostaram desse tema? Me dá um joinha aí quem gostou. Se fez sentido para vocês isso que a gente compartilhou? Se fez sentido, eu cumpri o meu objetivo, que realmente era fazer sentido para vocês. Agora peguem, né, esse mimo desse conhecimento e se aprofundem nisso. Tá bom? E outra coisa, não guardem para vocês, compartilhem. Vocês podem compartilhar essa live, vocês podem... Olha, todas as lives que o Grupo Rema vai fazer daqui para frente, vocês podem usar nas reuniões de vocês, vocês podem usar onde quiser, não precisa nem pedir para mim, tá? Vocês já estão liberados para isso. Conhecimento é isso, a gente precisa compartilhar as nossas experiências. Usem então nas semanas pedagógicas, usem lá no encontro que você vai ter na sua sala de aula, usa para um grupo de... Enfim, usem para aquilo que vocês acharem sentido, que fizer sentido para vocês, tá bom? A próxima live nós vamos fazer pelo canal do YouTube, então eu vou deixar o endereço para vocês aqui embaixo, para vocês na quarta-feira que vem acessarem o nosso canal. Vou fazer pelo YouTube, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Então a gente vai alternando aí os nossos canais, tá bom? Mas eu fico muito feliz, eu agradeço a presença de vocês. Tá sendo muito bom esses momentos para eu poder compartilhar conhecimento, porque chega uma hora que parece que a gente vai estocando aquilo que a gente sabe, e se a gente não compartilha não faz sentido, não é verdade? Então assim, eu tô muito feliz, eu quero agradecer, nos ajude a compartilhar essa live mesmo, a compartilhar o nosso trabalho, o trabalho do Grupo Rema Educação. Para quem tiver interesse em fazer essa pós-graduação em metodologias ativas, fica aí o nosso convite. Peraí, já ia me esquecendo. Ó, tem esse livro aqui, tá? Metodologias ativas. Isso daqui é um manual básico que todo professor deveria ler, tá bom? Então, tem muita coisa bacana aqui, ó, pessoal do Instagram. Tem muita coisa bacana nesse livro. Tem também um livro, eu não sei se eu passei na live passada, mas é esse daqui, ó, Educação, Inovações e Ressignificações. Esse livro também tem uma contribuição muito favorável, né? Teve uma contribuição muito favorável para mim e eu acredito que vai ter para vocês também. E tem esse outro livro, que aí é um pouco mais profundo, que ele fala desse ensino híbrido, porque é isso que vai permanecer no mercado. Algumas coisas vão sair fora do mercado, algumas coisas que foram implantadas agora como educação e que não estão funcionando vão cair. O que vai fazer sentido vai ser o ensino híbrido. Então, que é o que nós também já estamos nos adaptando a isso. Então, leiam sobre esses assuntos aqui também, que vai completar tudo isso que a gente falou, tá bom? Então, eu tô indo, vou lá cuidar do Fábio, que tá com a perninha machucada de cirurgia. E até a próxima live. Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus.